Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Desculpe o entrever, eu precisei reiniciar minha webcam e como eu uso separada do Note, quando eu preciso reiniciar ela, é um Deus nos acuda. Então, me perdoem o atraso. Seguimos aqui, eu estou abrindo a aula com o mesmo slide, porque nós estamos parados não, nós não terminamos, deixa eu até puxar aqui o microfone um pouquinho mais perto, nós não terminamos nossa conversa da aula 4. Então, para retomar, para ter continuidade, eu vou só mostrar rapidamente e chegaremos aqui onde paramos, que eu acabei de dar uma olhadinha, que é no slide acho que 20 e pouco. Então, na aula passada nós estávamos falando dos dependentes da Previdência Social. E daí, falando dos dependentes, a gente conversou, né, eu levantei ali algumas questões, a gente conversou sobre os dependentes de primeira classe, que são aqueles que têm prioridades na no recebimento de benefício previdenciário, que não há a necessidade de comprovação de dependência econômica. Isso aqui é um fator bem importante que as pessoas confundem dos participantes da primeira classe. Cônjuge, companheiro, né, companheira, que o homem e a mulher aqui, tanto faz o relacionamento homoafetivo ou não é a mesma coisa. O ex-marido e a ex-mulher que recebam pensão alimentícia. O filho menor de 21 anos, o filho inválido e o equiparado. Regra geral, bem por cima, esses são aqueles membros da primeira classe, estão lembrados? De segunda classe, é os que precisam comprovar a dependência econômica. Letra A, os pais. De terceira classe, então só vai existir os dependentes de terceira classe se não houver dependentes de primeira e de segunda classe. Os de terceira classe, nós temos o irmão menor de 21 anos não emancipado, ou seja, ele ainda não está apto ali para os atos da vida civil, mas tem que provar a questão da dependência econômica. Então isso é um fator preponderante. O irmão inválido, desde que seja ali comprovado pela questão da perícia do INSS e também tem que comprovar a dependência econômica. Conversamos sobre como é feito a divisão dos dependentes por classe, né? Demos aqui alguns exemplos e eu acredito que a gente parou mais ou menos aqui, ó, quando nós estávamos conversando sobre os documentos para a gente fazer prova ali da questão do artigo 22, parágrafo 3º. Eu estou inclusive com o decreto aqui aberto em mãos. Eu vou relembrar vocês que eu acho que nós fomos até o inciso 10. Então, documentos para comprovação, né, da convivência ali da vida comum. O inciso 1, certidão de nascimento de filho em conjunto, né, isso aqui a gente viu aula passada. Inciso 2, certidão do casamento religioso, não civil, porque se fosse civil você já estaria lá em primeira classe sem discussão, né? Disposições testamentárias, é o inciso 4, pulei o 3, que o 3 é a declaração de imposto de renda como dependente. O sexto, declaração de especial feita perante o tabelião, né? Você vai lá e declara que a pessoa é seu dependente. Esse eu estou passando rápido, gente, porque a gente chegou no inciso 10, então eu vou chegar até o 10 para a gente continuar a nossa conversa, combinado? Inciso sexto, declaração especial feita perante o tabelião, que esse é o que eu falei. Inciso sétimo, prova do mesmo domicílio. Como é que eu provo o mesmo domicílio? Contas, né? Conta em comum, então eu provo ali que a minha conta da tinta aqui nesse endereço e que a conta aqui do meu companheiro também está no mesmo endereço. Oitavo, prova de encargos domésticos evidentes a existência de sociedade ou comunhão dos atos da vida civil. Pode ser então uma conta, esse tipo de conta de consumo, né, no nome de um ou no nome do outro. Evidentemente que, quer ver que prova boa? A conta de luz no nome de um e a conta de água, se é uma residência, né, se é uma casa, é uma boa prova de residência comum e cada um com uma conta aí, né? Inciso 9, procuração ou fiança reciprocamente. Eu lembro que isso aqui a gente conversou um pouquinho mais difícil, um pouco difícil isso acontecer, mas é possível. 10, que é onde a gente parou na aula passada, que seria
a questão da conta bancária conjunta. Veja que conta bancária conjunta pode ser conta corrente ou conta poupança. Então, vocês, meus alunos, que querem fazer prova de convivência em comum, abram uma poupança em conjunto. Ah, o banco não quer abrir uma poupança em conjunto, então abra uma conta corrente em conjunto. Ele não é meu dependente, evidentemente, mas eu tenho lá o meu irmão com uma conta corrente que eu e ele somos, os dois são titulares daquela conta. Então, quer dizer, se num futuro né, eu acho difícil, né, porque irmãos aí são de terceira classe, tem que provar deficiência física ou intelectual e dependência econômica. Acho difícil eu conseguir comprovar isso com relação à minha parte, mas de repente com relação à parte do meu irmão, num futuro, num problemão, também vai ser difícil. Mas entende o porquê você fazer uma conta conjunta? Eu não fiz por esse motivo, mas estou exemplificando pensando que também pode servir prova aqui de ou dependência ou vida comum ou de dependência econômica, né? A conta comum quer dizer que a pessoa movimenta conjunto. 11º, então esse aqui agora a gente começa a conversar sobre documentos novos. Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado. O que é uma associação de qualquer natureza? Vamos pegar uma associação como a gente tem lá a associação por exemplo, do Banco do Brasil, Associação dos Funcionários do Banco do Brasil, ABB. A ABB tem piscina, tem sauna, tem academia. Quer dizer, se houver a possibilidade de eu declarar a pessoa como meu dependente, então essa declaração feita perante a associação, então inciso 1, registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do segurado. É uma prova. Poxa, professor, mas eu não sou associado aí de nenhuma associação. Veja, nós temos um rol aqui que tem 17 possibilidades de documentos para que você faça a prova aí da convivência em comum, aí, da dependência econômica. Então, de 17, né, 17 incisos, você não conseguir 3, poxa vida, né? Não dá para falar que é falta de sorte. Acho que dá para pensar que está faltando orientação nossa. Por isso que eu estou dizendo, estou aqui conversando com cada um desses incisos e vocês podem me interromper porque nós temos que esclarecer isso aqui. Isso aqui é informação para o nosso futuro, penso eu. Inciso 12º. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregado. Hoje em dia isso é tudo digital, mas naquele livro antigo, né? Eu sou síndico aqui do prédio que eu moro e quando quando eu fui eleito em 2014, que eu ainda estou no cargo, você vai dizer, poxa vida, virou uma dinastia. Não, fui reeleito, fui reconduzido todos esses anos ao mesmo cargo, por eleição, votação, por maioria. Eu recebi o livro de registro funcionário. E lá no livro de registro funcionário tem anotações. De repente, se num daqueles funcionários constar como dependente a esposa, né, o companheiro, ou ali o filho, não sei de que tipo de dependência de primeira, de segunda ou de terceira classe. Se houver a declaração, a gente pode fazer uso desse tipo de declaração. Veja que está no rol, veja que está no parágrafo 3º do artigo 22 do decreto 30048 de 1999. Então, escutem o que eu estou falando, tomem nota, joguem aí no Google para ir acompanhando. Isso aqui é importante. 13º, 13. Apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como beneficiário. Então você que não é casado aí no civil, que tem apenas aí como vulgarmente a gente fala, a união estável, né, mas não tem nem feito o documento em cartório, você pode instituir, você pode ser o titular de uma apólice de seguro e colocar aí o seu companheiro, a sua companheira como beneficiário. Veja, a apólice, a seguradora é obrigada a te dar uma cópia quando da necessidade ou quando for solicitado. Esse é um documento que serve como prova da vida em comum. Olha que interessante, as pessoas não têm essa informação. Tem seguro que você faz aí que paga R$8, R$9 por mês. Olha como é importante, além de você estar pensando no futuro do seu companheiro, da sua companheira, de repente você está pensando aqui na questão da prova previdenciária. Isso é bem importante, gente. 14º, ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável. Eu não. Aqui no condomínio a gente, por uma questão do. Como é que chama lá?
não é associação, é do convenção coletiva, né? Convenção coletiva de trabalho, a gente é obrigado a afiliar-se a uma associação médico-odontológica, que aqui chama Secov Vida, uma coisa assim. Então aquela associação é pago todos os meses pelo edifício, que é para os seus funcionários. Então, se você pegar lá, por exemplo, a minha porteira, ela chama Maria. Então, de repente, ela ir lá e declarar o companheiro dela, né? Se não for casado no civil, é companheiro, como dependente dela, veja, para poder ele fazer uso ali do benefício da Secov Vida, de repente isso aqui serve como prova, segundo o inciso 14º, como prova de vida em comum. Veja que isso aí não é uma informação muito difícil, né? Estão vendo o porquê da importância dessa nossa informação que a gente está trazendo aqui para vocês hoje? Por quê? São simples informativos que a gente consegue fazer, a gente consegue orientar as demais pessoas e que isso no futuro vai fazer uma grande diferença. Eu estou trazendo 17 possibilidades de prova de documento de vida em comum. O INSS exige apenas 3 para considerar você sendo beneficiário. 15º, escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente. Então, você fez ali uma escritura de compra e venda, você vendeu, você tem uma negociação ali com o dependente, onde consta ali esse negócio entre vocês. Não é muito difícil, né? Talvez um pouco mais complicado em razão da questão econômica, mas o INSS também aceitaria isso aqui como prova de dependência de vida em comum. 16º, declaração de não emancipação de dependente menor de 21 anos. Eu me lembro que aí na sala de vocês tem alguém que tem 21 anos que recebe, menos que 21 anos que recebe pensão. Então, existe a possibilidade de você fazer a declaração de não dependente. Eu não estou emancipado, eu preciso receber a pensão aqui do meu pai, da minha mãe até os 21 anos. Então, existe essa possibilidade. Eu inciso 16º do parágrafo 3º do artigo 22 do decreto 30048 de 1999. Façam essa observação porque isso aqui é importante para a sua vida. O último inciso que traz aqui o decreto que eu estou olhando é o inciso 17º, que seria quaisquer outros que possam levar a convicção do fato a comprovar. Qual convicção do fato a comprovar? O fato que eu quero provar é a convivência aqui, a vida em comum. Então, vejam que eu fiz a leitura e a colocação aqui de 17 documentos, 17 possibilidades de a gente fazer prova aqui da convivência em comum. Então, vejam que no meu slide, aqui no segundo parágrafo, eu estou dizendo para vocês que essa listagem ela é utilizada pelos dependentes da segunda e da terceira classe, pelo menor enteado e pelo tutelado para fins de comprovação de dependência econômica. Então, todos vocês, eu me incluo nisso, né? Nós, filiados ao regime geral da Previdência Social, devemos observar esse rol, esses incisos do parágrafo 3º do artigo 22 do decreto 30048 de 99, para que a gente consiga fazer a prova de dependência econômica, prova de convivência em comum de segunda, né, de dependentes de segunda e de terceira classe. Muitos desses documentos servem também para a primeira classe, gente. Professor, Pois não. Redes sociais são úteis para alguma coisa, para comprovação dessa união? Eu já vi prova de rede social em processo civil, processo do fórum, entendeu? Para comprovar, por exemplo, união estável e qualquer outra coisa. Para o INSS, pelo menos aqui nesse decreto, você pode ver que o último inciso que eu li, ele diz quaisquer outros documentos. Eu acho que você poderia fazer prova dependendo do tipo de foto. Então, por exemplo, eu tenho uma ex-aluna que eu vi que ela casou com um homem, lá com uma pessoa. E ela posta, né? Ela acho que é a segunda ou terceira esposa dele, ele já teve outras esposas. E eu vi que ela posta no Face dele, entendeu? As fotos deles, das viagens, entendeu? Então escreve que estão juntos, que estão casados, escreve do relacionamento. Gente, aquilo ali é mais prova do que aquilo, eu desconheço. Agora, uma foto junto, né? Dependendo do contexto da foto junto, não comprova que é união, concorda? Uma foto numa festa que a foto tem 5 pessoas, das quais 2 você está querendo fazer a prova de que são
dependentes ali que são par. Talvez seja mais difícil. Por isso que eu estou dizendo, em 16 incisos, né, com algumas coisas. Hoje, por exemplo, conta de telefone, você vai dizer, mas meu telefone é pré-pago. O meu também acho que é pré-pago. Ou trisal, eu já não sei, Vitor. Aí vai ser mais difícil, hein? Como é que a Previdência. Se provar um. Agora que eu estou pensando, boa colocação. Se provar você está chamando de trisal, mas se você pensar pelo lado jurídico da coisa, Relacionamento aberto. é um relacionamento entre três pessoas, concordam? E quer dizer, vindo a faltar um, a pensão do outro. Você concorda que vai ser uma concorrência eu ia falar de credores, não é credores, concorrentes dependentes da mesma classe. Ué, se eu sou um dos pares, mas tem outro par também. E faleceu o que eu achava que era o meu par. Ué, eu vou fazer prova da minha dependência, concorda? Se eu juntar no mínimo 3 aqueles documentos dos 17 incisos, a pensão eu tenho direito à minha parte. A outra pessoa também comprovou. Poxa vida, comprovou, nós vamos. São credores da mesma classe, concorda? São dependentes da mesma classe, e sendo dependentes da mesma classe, a pensão será dividida. Testemunha, gente, só se for num processo, né? Muitos dos dependentes, eles não conseguem fazer essa prova administrativa e são obrigados a entrar na justiça para fazer essa prova. Vocês querem ver uma coisa? Deixa eu pegar de novo o decreto aqui que eu estava olhando. Vocês lembram que eu disse para vocês que quando o meu tio faleceu, eu consegui para minha avó, que já é falecida também, conseguir com que ela ficasse com a prova, com a pensão dele. Ela recebia a pensão do meu avô, a aposentadoria dela e a pensão dele de 10 salários mínimos. Quer ver o que a gente juntou? Declaração de imposto de renda do segurado em que consta interessado como dependente. O meu tio declarava a minha avó como dependente dele. Essa foi uma das provas. Prova. Conta bancária conjunta. Meu tio, ele tinha uma conta corrente lá, que era a conta salário dele, que ele colocou a minha avó na conta dele para poder fazer a prova. Inclusive a conta de água, luz e telefone dela era débito automático na conta dele. Isso aqui também foi juntado. E lá no livro dele, lá ele era funcionário do estado do Paraná, constava a minha avó e meu avô como dependentes dele. Então veja, quando eu fiz o pedido da pensão no INSS, eu tinha mais do que 3 documentos de que minha avó era dependente econômica dele. O INSS deferiu administrativamente. Entendeu? Minha avó já é falecida esse ano, faz 11 anos que ela morreu, que ela faleceu, mas ela ficou de 2004 a 2010, até a data da sua morte, recebendo esses 3 benefícios previdenciários. Quais benefícios? A aposentadoria dela por idade, a pensão do meu avô por morte, que era de um salário cada uma dessas, e a pensão por morte do meu tio de 10 salários mínimos. Então, assim, ajudou ela bastante, ela teve um fim de vida financeiramente bem tranquilo. Então, por que isso foi possível? Na época eu tinha acabado de me formar, eu nem pensava nisso. O meu tio era uma pessoa cautelosa e tomou todas as providências em vida para que ela tivesse direito ao benefício dele. Claro que ele não imaginava que ele ia morrer antes que ela, mas, né, para morrer basta estar vivo. E olha que há 25 ou 26 anos atrás a gente não tinha 16, né? A gente não tinha Covid. 2004 para 2021, 17 anos atrás a gente não tinha Covid. Então, muito importante, voltando a essa questão aí do trisal, o Vitor, se ambos os dependentes fizerem a prova, o benefício vai ser dividido. Então, recomendo, se você for uma das partes aí do trisal, cuide dos seus documentos para você pelo menos garantir 50% aí do benefício previdenciário da outra parte ou da parte. A amante pode entrar, ô Samantha, se conseguir fazer a prova, por isso que eu estou dizendo, entendeu? Por isso que eu estou dizendo para vocês, né? Hoje em dia a gente chama, o Vitor chamou de trisal, você está chamando de amante, entendeu? Não importa a nomenclatura, o direito vai chamar de... Tem que rir, né? Tem que rir. Eu achei boa essa questão aí do trisal, né? Solta a imaginação Professor, das pessoas. Pois não. professor,
Você imagina quando o cara morre, tem que dividir e descobre que. Aí a mulher dele descobre que tinha um amante. Gente, Meu Deus. isso não é raro de se acontecer. É que hoje em dia as coisas estão um pouco mais escancaradas. Mas eu me lembro. Ô Vitor, essa questão do relacionamento ser aberto ou não, para você fazer a prova, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Se você conseguir comprovar três daqueles documentos por meio do parágrafo 3º do artigo 22, você vai conseguir provar um relacionamento, e provando um relacionamento você teria direito à pensão. Voltando ali à questão do amante, da amante, só vai dividindo a pensão, só, Sullivan, é exatamente isso. Veja, não é interesse do INSS fazer a divisão, não. Mas eu estou dizendo que as pessoas, elas talvez em vida, elas não se preocupam muito em fazer prova das coisas, e depois, quando o companheiro, a companheira morre, a coisa fica mais difícil. Voltando ali na questão do amante, eu me lembro que quando eu comecei a fazer direito, lá no ano de 1998, uma das primeiras audiências que eu fui assistir a título de curiosidade, né, de aprendizado, era uma audiência na Vara Civil, aqui de Maringá, Vara de Família na época, segunda vara. O juiz já até se aposentou, os advogados também já até morreram uma lá. Era uma ação de reconhecimento de união da amante contra a esposa. Por quê? Porque o senhorzinho lá tinha falecido, a esposa não tinha conhecimento da amante e a amante queria a divisão da pensão e a divisão de bens. Naquela época, gente, 1998, as coisas não eram como hoje. Eu me lembro que aquela ação foi julgada improcedente. A amante perdeu porque não conseguiu fazer prova da convivência em comum. Eu acho que se fosse hoje, por meio das redes sociais e por meio de. Né, hoje você joga no Google. Né? Hoje você joga no Google e aprende a fazer prova das coisas. Você que está tendo direito previdenciário aqui comigo, está ficando um pouco mais instruído aqui. E eu acho que isso aqui é de suma importância, tanto para a gente. O filho, Mariane, esse é um direito, né? O direito que a gente chama de direito à paternidade, né? O direito ao nome, direito à herança, esse é um direito não é irrenunciável, né? É um direito que mesmo a pessoa, o pai, tendo falecido, você consegue ingressar judicialmente e conseguir fazer a prova ali de DNA e discutir ali a sua paternidade. Eu assisti na época ainda da faculdade, gente, isso faz muito tempo, né? Isso que foi em 1999, 2000. Eu não sei se vocês já ouviram falar do caso da Aviação Garcia, né? A Aviação Garcia, o senhorzinho lá que era dono de toda essa rede de ônibus, ele faleceu sem reconhecer uma filha bastarda, né? Uma filha de uma amante. E naquela época a gente tinha uma disciplina no curso de Direito chamada Medicina Legal, que era no quinto ano. Né? Ainda no meu caso era de sexta-feira, o segundo horário. Nossa, que raiva. Não podia faltar porque era uma vez por semana, eu precisava assistir a aula. Eu fiz direito noturno, então era na sexta-feira, devia ser das 9 às 10, sei lá, às 10 e meia. Pois bem, nessa disciplina nós assistimos um vídeo, que na época era em VHS, da exumação do corpo do senhorzinho lá, do dono da Garcia, acho que nem sei se o sobrenome dele é Garcia ou não me lembro, entendeu? E a exumação foi feita com 8 meses após o sepultamento, porque essa filha bastarda conseguiu na justiça o direito da exumação do corpo para poder fazer o exame de DNA. E ela foi reconhecida como filha. Claro que eles devem estar demandando até hoje na justiça a divisão do patrimônio, mas pelo menos ela resguardou o seu direito como filha. Um caso bem interessante. Veja, na época, você imagina, acadêmico de direito assistir uma exumação em VHS. Nós adoramos, né? Foi o máximo. Mas na verdade o que se preocupava naquela situação era a questão do DNA. Né? Mas você sabe como é que é acadêmico, né? A gente queria ver mesmo é desenterrar, tirar o caixão e tudo mais. Cada coisa, né? Pois bem. Mas esse aqui é um assunto interessante, uma coisa importante, e eu acho até que a gente vai voltar mais que uma vez aqui nessa questão desses documentos, né? Porque isso aqui a gente é como se fosse a base de trabalho aqui para várias situações. Pergunta: é necessário que o companheiro ou a companheira sejam solteiros? Aí, ô Vitor do Trizal. Solteiros para que sejam considerados dependentes e tenham direito à pensão? Não que você fez o Trizal, do exemplo do Trizal. Então é necessário que o companheiro ou a companheira sejam solteiros para que sejam considerados dependentes e tenham direito à pensão?
Boa pergunta, né? Isso aqui é mais ou menos isso, Sullivan. Não necessariamente. Por quê? Na verdade, a doutrina trazia uma longa explicação. Eu quis fazer uma explicação curta e conversar com vocês aqui na aula mesmo. Eu coloquei não, é possível ser separado apenas de fato, desde que comprovado perante o INSS. Então, veja, vamos pegar uma... Acho que eu não coloquei o exemplo. Ah, eu coloquei. Deixa eu ver se o exemplo aqui responde. Acho que exemplifica. Quando eu montei essa aula, eu fiz questão de fazer passo a passo. Então vamos olhar o primeiro exemplo e ver se consegue responder, nos ajudar aqui no raciocínio. Eugênia era casada com Mecenas, né? Mercedes, é Mecenas. Dele se separou sem, no entanto, formalizar a separação judicial ou divórcio. Então, Eugênia era casada com Mecenas e eles se separaram, mas não fizeram judicialmente essa separação. 2 anos depois, encontrou Marcos, com que manteve união estável por 14 anos. Então, Eugênia, depois de 2 anos separados do Mecenas, encontrou Marcos, que conviveu 14 anos, não possuindo filhos em comum. Após o falecimento de Marcos, ou seja, o companheiro que ela conviveu durante 14 anos, Eugênia requereu a pensão perante o INSS. E agora? Ela tem direito? Ela tem direito, mas ela vai ter que fazer a prova de que ela estava separada de fato do Mecenas e conviveu, né? Teve ali uma convivência de união estável, né? Convivência comum, através do rol lá do parágrafo 3º do artigo 22, para que seja concedida a pensão para ela, que ela terá direito a 100%, né? Nesse exemplo simplório aqui, não foi colocado nenhum empecilho aqui para ter que dividir pensão aí com uma outra esposa ou qualquer coisa nesse sentido. Então, na verdade, a Eugênia separou digamos, do primeiro marido, o qual ela era casada, né, civilmente, não realizou a separação ali, o antigo divórcio, e constituiu união estável com um novo homem. 14 anos após dessa união, ele veio a falecer e ela deu entrada à pensão do atual companheiro. Tem direito? Tem, desde que ela comprove a sua convivência ali em comum pelo rol lá dos documentos do parágrafo 3º do artigo 22. Isso aqui era simples. Companheiros de união homoafetiva podem ser inscritos, né? Quando eu digo inscritos, dependentes? Sim, a partir de 2001, o INSS passou a reconhecer os direitos aqui da união homoafetiva. Desse modo, os casais do mesmo sexo que vivem juntos podem usufruir os benefícios previdenciados deixados pelo seu parceiro. A única coisa que eu faço aqui como ressalve, como sugestão, que se é uma vida em comum que vocês vão ter, independente se é uma vida heteroafetiva ou homoafetiva, tanto faz, entendeu? Façam a prova dessa convivência. Por que façam a prova dessa convivência? Eu conheço inúmeros casos, contratem uma deles, essa questão da divisão de contas, a conta em conjunto, ainda que seja para fins de prova, a questão do seguro de vida, a questão da declaração de imposto de renda como dependente, a questão da declaração em associação, livros de registro, uma série de outras coisas. Façam essas provas. Por quê? Eu conheço inúmeras pessoas que infelizmente se tornaram viúvas, e que na hora da concessão do benefício, veja, ele era de primeira classe, porque era o companheiro, entrou em concorrência ali de repente com a mãe, que era de segunda classe. Então, cuidado com isso, que isso aí pode vir a dar bastante dor de cabeça na hora de concessão para o INSS, porque se o INSS não tem conhecimento de um dependente de primeira classe, ele vai conceder o benefício para o dependente de segunda classe. E aí vocês vão ver como é complicado depois para caçar esse benefício e voltar para quem tem realmente o direito. Então, a minha orientação é: faça a prova, né? E hoje nós estamos conversando aqui com 16 tipos de documentos, né? Poxa vida, 16 tipos, você não conseguir 3, no mínimo 3, né? Eu penso que você tem que trabalhar com 5 para garantir. Mas se você tiver 3 pelo menos, já resolve aí a sua questão.
Essa é a pergunta boa, hein? A viúva ou viúvo que recebe pensão por morte e se casa novamente, perde o benefício? Quem já não ouviu essa história, né? Eu acho que eu já ouvi, eu acho até que eu respondi errado. O viúvo ou a viúva, né? Então recebe o benefício de pensão por morte do ex-companheiro, ex que eu digo porque é falecido, né? Se ela se casar novamente, ela perde esse benefício? Não! Todo mundo acha que sim, Sullivan. Eu até acho que eu já até andei respondendo para algumas pessoas que sim no passado. Não, apesar dessa ser uma dúvida frequente, o casamento da viúva ou do viúvo que recebe pensão por morte não interrompe o pagamento da pensão por morte, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Nós estamos aqui misturando, nós estamos misturando, na verdade, segurados, concordam? A partir do momento que você fez a prova da dependência, seja ela de primeira classe, de segunda classe ou de terceira classe, você se torna beneficiário daquele segurado, daquele benefício. Então, em gozo daquele benefício, não é porque você vai se casar com uma outra pessoa que você vai perder o direito ao benefício que você fez prova. Concorda? Porque senão você teria que ficar fazendo prova todos os anos para provar, por exemplo, dependência econômica. E não é assim. Essa prova é feita só no momento da concessão. Então, isso aqui é uma pergunta bem popular. Você sair perguntando por aí, você vai encontrar um monte de gente que vai dizer: não, mas eu não vou casar não, porque eu tenho medo de perder o meu benefício previdenciário. A maioria das pessoas não se casam, né, digamos assim, formalmente pela segunda vez, porque elas têm medo de perderem o benefício previdenciário. Agora, qual é a questão que as pessoas têm medo? Na verdade, as pessoas elas deveriam se preocupar com o segundo benefício. Né? Como assim com o segundo benefício? Eu já recebo uma pensão por morte. Eu posso acumular com mais uma? Né? Tem limite de acumulação de benefícios? Essa seria a pergunta, não é? Porque lá no caso a minha avó ela acumulou duas pensões por morte, a do meu avô e do meu tio. Entende onde eu quero chegar? Então essa que é o complicador. Na verdade as pessoas têm medo de perder o que elas já têm para buscar um novo benefício. Eu não duvido que o INSS já tenha feito de propósito alguns cortes, algumas coisas para causar problema para os segurados. Então as pessoas com medo, elas preferem não arriscar. Mas legalmente falando, não há o porquê a interrupção do benefício. Nós estamos fazendo aí uma misturança de segurado, concorda? Eu posso ser dependente do meu companheiro, pode ser dependente de repente lá do meu pai, da minha mãe, eu não sei. Tem uma infinidade ali de possibilidades de eu ser dependente. Agora, eu tenho que me enquadrar dentro ali dos requisitos para se tornar beneficiário, né? Não adianta eu querer, todo mundo quer. Eu adoraria receber um benefício previdenciário aí do teto, né? Eu até anotei no papel, deixa eu ver, que não está aqui, está em outro lugar. Hoje o teto do INSS é 6.105 e alguma coisa. Dá para pagar umas continhas, né? Se o filho maior de 21 anos estiver ainda cursando a universidade, continua recebendo a pensão por morte dos pais? Essa foi uma pergunta de alguém aí da sala de vocês que me fez essa pergunta ainda quando estávamos no presencial, né? Que a pessoa já estava chegando próximo aos 21 anos e estava preocupado com o encerramento da pensão por morte. É verdade? É mito? A pensão permanece? A pensão é cortada? O que a gente vai fazer disso? Então, infelizmente não. O fato do filho maior de 21, então veja, até 21 recebe, né? Ser estudante universitário não concede direito a continuar sendo enquadrado como dependente do regime geral da Previdência Social. Então, infelizmente, ao completar os 21 anos, para fins de dependente do regime geral da Previdência Social, não adianta ser universitário, porque infelizmente você deixa de ser dependente. Ali, ó, eu até coloco mais uma indicação para vocês. Na legislação do imposto de renda e na legislação de certos regimes próprios, então regime específico da Previdência Social, né, seja de prefeituras ou de outro tipo de emprego aí, o estudante universitário pode ser considerado dependente até os 24 anos, mas isso não é possível no regime geral da Previdência Social. Então,
no passado. Então a gente já teve ações judiciais discutindo isso, mas espera lá, para fins de imposto de renda eu posso declarar a pessoa como meu dependente até ela ter 24 anos, né? Então ela está fazendo faculdade, ela tem até 24 anos, eu posso declarar ela como meu dependente. E para o INSS não? Infelizmente não, são legislações específicas, legislação própria. Se você pegar de repente um regime próprio, né, você pega uma prefeitura, como você pega uma grande empresa que tem regime próprio de previdência, pode ser que no regime próprio tenha uma mudança. Sullivan, movimentação financeira é bem complicada de você comprovar isso como sendo dependência econômica. Como é que você vai comprovar essa movimentação? Você vai ter o ticket do depósito e depois você vai ter o extrato da conta com data e hora para comprovar? Não é mais fácil colocar o nome da pessoa lá e fazer uma conta conjunta, ainda que seja uma conta que vocês não movimentem muito? Porque você veja que o requisito é conta em conjunto, não está escrito movimentação financeira. Eu não duvido que você consiga fazer a prova através da movimentação financeira baseado no inciso 17, lembra? Outros documentos, outras formas de fazer essa comprovação. Então, se você, através da movimentação financeira, você conseguir provar que vocês, né, que deposita ali o dinheiro todo mês, que o dinheiro vem ali daquele segurado, eu acho que você faz prova de dependência sim. Mas ainda é mais fácil você fazer uma conta conjunta do que ficar pensando aqui nessa prova de movimentação. Não sei, é o que eu penso. Esse tema da questão dos 21 anos aí estar cursando faculdade, já foi objeto de súmula 37 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais com a seguinte redação. Então, o que é uma súmula? O que é uma recomendação de uma turma recursal, por exemplo, no caso aí, Turma Nacional de Uniformização? É uma recomendação, gente, não é lei. É uma recomendação para os casos começarem a serem decididos dessa forma. E assim está entre aspas ali, a pensão por morte devida ao filho até 21 anos de idade não se prorroga pela dependência do curso universitário. Então existe uma recomendação, existe ali uma súmula, né, que é da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, quando todas as ações contra o INSS, gente, a competência é Justiça Federal, tá? Não é Justiça Comum. Então, num caso aqui de pensão, poderia, como talvez não gere atrasado, né? A pessoa já está recebendo, então caberia uma ação no Juizado Especial Civil Federal. E o juizado ali, a turma recursal desses juizados, eles editaram a súmula 37, que diz que a pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade não se prorroga, eu não posso prorrogar essa qualidade de dependente aqui do segurado no caso dele estar cursando uma faculdade. Então, no passado talvez a gente já tenha tido decisões diferentes, hoje o que está vigente, o que está atualizado é isso que eu estou mostrando para vocês. Mais uma pergunta. É verdade, nossa, eu estou parecendo aquele é verdade ou mentira, né? Mas eu acho que assim perguntas ficam mais fáceis da gente ir conduzindo essa conversa. É verdade que para o cônjuge ou companheiro, veja, são de primeira classe, receber pensão é necessário que tenha mais de 2 anos de união ou casamento? E nesse caso, o benefício é vitalício? Fiz 2 perguntas numa só, né? É verdade para que... Olha aí o exemplo do trisal, hein, Vitor? É verdade para que eu tenha direito a pensão, eu tenho que comprovar, eu tenho que ter união estável ou casamento em mais de 2 anos, né? E eu fazendo essa comprovação, o benefício é para o resto da minha vida? Então, não é o meu caso, mas se eu tiver, vamos supor, alguém aí com 18 anos, por exemplo, né? Se torne viúvo, né? Comprove aí o exercício aí de companheiro, recebe o resto da vida? Que coisa, hein? Que profissão boa. Ele é dependente. Então, cuidado. Professor, Oi. Deixa eu voltar para... Pode falar. você deu várias dicas de como que a gente faz para provar que mora com tal pessoa. Mas como que faz para provar que não? Por exemplo, Para provar que vou citar não... um caso particular. Para provar que não, você quer justamente não fazer a prova de união. De outra pessoa, no caso. Isso, mas se você não, você justa.
Então, olha que interessante. Quando a gente viu, eu estou dizendo porque eu também me enquadro nisso. Quando eu digo me enquadro, quando eu vi há uns 6 meses, um ano atrás, uma chamada do Fantástico dizendo do contrato de namoro. Vocês estão lembrados? Né? Eu quis até assistir a reportagem. Na verdade, hoje é admitido no direito brasileiro, se você realmente, veja, eu não quero ter discussão. Eu não quero que a pessoa seja meu dependente, eu não tenho uma união estável, não é o que eu quero fazer. O que, que a lei permite? Você comparecer em cartório e fazer uma escritura pública do quê? De namoro. Eu estou namorando, ele não é meu companheiro, ela não é minha companheira. Eu estou namorando. Não gera dependência econômica, não gera direito a benefício, não gera direito a nada. Olha que coisa. Você vai me dizer, nossa, mas a que ponto Quando a chegamos? pessoa não tem documentos certinhos. Oi? Tipo, anda sem documento. E quando a pessoa não tem documento, ninguém sabe onde tá, como tá, não tem carteira de registro de trabalho, não tem nada, tem foto. Só tem foto. Tá, mas você não tem nenhum documento da pessoa? Não, ela não tem o documento mais dela. Então, mas para você fazer essa declaração, para ela ter valor, a pessoa tem que assinar, gente. Porque senão, se for uma declaração unilateral, é até possível, né? Eu vou lá no cartório, eu quero fazer uma declaração. Tá, você vai fazer, mas essa declaração ela praticamente não vai ter força de nada. Vou lá e vou declarar que eu vivo sozinho, que eu não tenho namorado, que minha vida eu sou solteiro. Veja, vai ter um peso. Agora, se eu levar uma outra pessoa para ir lá e assinar comigo, olha, eu estou declarando que eu estou namorando este indivíduo e é namoro, não é casamento, não é relacionamento, é namoro. Né? Não quero constituir nada estável com essa pessoa, pelo menos a princípio não. E ela assinar é como se fosse um contrato. Então, cuidado que eu acho que nesse mundo moderno, né, de 2021 aqui para frente, eu acho, Sullivan, eu acho que na verdade o brasileiro, ele é engraçado, né? Porque ele não gosta de falar sobre algumas coisas, mas depois, se houver uma discussão judicial, ele vai xingar a pessoa, porque é aproveitador, é golpista, é o golpe, é isso e aquilo. Ué, mas se existe a possibilidade de você fazer o documento certinho, por que você está com medo? Ah, mas eu não posso falar com a pessoa sobre esse assunto. Então você não pode nem ter a pessoa, né? Tá vendo como é que a gente se atropela em algumas coisas? Mas voltando aqui para poder responder, a pergunta era se existia um tempo mínimo de relacionamento, seja de casamento ou de convivência, e se o benefício era vitalício. Então, cuidado porque nós tivemos reforma previdenciária com a emenda constitucional de 2019. Então, vamos ver lá o que eu anotei. A pensão por morte passou a ser concedida a partir de 2019 por prazo determinado, a depender da idade do cônjuge ou companheiro sobrevivente, conforme estudaremos em tópicos relativos à perda da qualidade segurada e dependência da pensão por morte. Então, hoje, né, penso eu que vocês não recebem pensão ainda, né? Se alguém receber, está recebendo pela lei anterior a 2019. Hoje, após a reforma previdenciária, você vai receber pensão por um tempo determinado. Por qual tempo é esse? Calma que na aula oportuna a gente vai verificar. Então nós vamos, só estou dando um norte agora, que o que vai direcionar a quantidade de tempo, se vai ser determinado ou vai ser vitalício, vai ser a idade do cônjuge sobrevivente. Se você for muito jovem, você não vai receber para o resto da vida. Eu conheço gente que recebeu pensão a vida inteira, gente. Quando eu digo a vida inteira, 30, 40, 50 anos. Com a reforma previdenciária isso não é mais possível. Eu venho aqui e indico mais uma lei, ó, a Lei 13.135 de 2015, exigiu que para qualquer cônjuge, eu acho, né, o companheiro ou a companheira faça jus da pensão por morte escalonada em função da idade, o casamento ou o início da união estável tenha ocorrido há pelo menos 2 anos da data do falecimento, excetuando os casos de acidente por qualquer natureza ou doença profissional. Então vamos lá pensar um pouquinho. O que o INSS fez? O que essa lei trouxe para nós? No caso de morte, como diz minha avó, morte morrida. Ah, mas o que é morte morrida? Morte aí de uma doença que não seja uma doença profissional, um câncer, né, uma doença degenerativa. A morte natural, essa é uma boa discussão, né? Porque a morte natural, a gente chama de morte natural, mas a morte natural não tem causa? Normalmente tem.
é infarto fulminante, é uma pneumonia, é alguma coisa. Então, nesses casos, se você não comprovar pelo menos a partir de 2015, vejam que a gente conhece várias histórias, eu conheço até lá do meu próprio escritório, né? Mas era anterior a 2015, que a pessoa foi lá e fez um recolhimento e conseguiu receber o benefício previdenciário. Vejam que agora, a partir de 2015, é necessária a prova de 2 anos da convivência em comum, seja de união estável ou de casamento, para mortes em geral. Se for até classificando a morte, né? Se for uma morte acidental ou uma doença do trabalho, aí não tem como a gente exigir um prazo, né? Concorda? Eu me tornei segurado hoje, bati o carro amanhã e morri. Como é que você vai exigir que eu tenha 2 anos? Eu não sabia que eu ia morrer. Concorda? Então é diferente o raciocínio. Mas hoje, em 2021, é necessário você fazer a comprovação de 2 anos aqui do casamento ou do início do relacionamento. Olha que bom, que tinha mais coisa. Eu tinha posto no começo da aula algumas questões, né? Olha, questões a serem resolvidas. O segurado poderá escolher quem ele quiser para atribuir a condição de dependente previdenciário? Eu acho que a gente já respondeu. Ele não pode escolher quem ele quer deixar como dependente, né? A lei faz isso, que são os dependentes de primeira, de segunda ou de terceira classe. Segunda questão. O marido ganha 10 mil por mês e sua mulher 1.500. No caso dela vir a falecer, ele terá direito à pensão. O marido é segurado de primeira classe. Em primeira classe, a gente não precisa fazer prova de dependência econômica. Vocês estão lembrados? A gente precisa fazer prova apenas que você participa daquela classe. Então, o marido tem direito, sim. Questão 3. O viúvo ou a viúva que recebe pensão por morte se casa novamente. Perde seu benefício? Não. Por quê? Porque nós não podemos misturar quem são os segurados. Quando a gente começou essa aula que a gente falou sobre dependente, a gente foi lá e colocou o quê? Que o dependente é um beneficiário que não é originário. Estão lembrados? Que é um beneficiário derivado. Então ele deriva de um outro segurado. Quando a gente responde que uma viúva, se ela se casar novamente, ela perde a qualidade segurada, nós estamos levando em consideração que ela perdeu aquele benefício do primeiro segurado. Isso seria justo? Não. Nós estamos misturando. Então, quer dizer, a partir do momento que eu me torno, que eu contraio aqui núpcias novamente, então eu deixei de ser pensionista do primeiro marido, é que com a reforma previdenciária vai vir outros fatores em que você vai ter que escolher alguns determinados benefícios. Mas calma que a gente vai ver isso na hora oportuna. Regra geral, os casos antigos que a gente conhece, a pessoa não perde o benefício. Casos novos, depois a gente vai ver ali quando a gente for tratar em casos, na hora específica que a gente for tratar aqui da questão da pensão. É que nesta aula nós estávamos falando dos dependentes. E nesse caso a gente estaria misturando a questão aí dos dependentes, concorda? Porque a pessoa é dependente do primeiro segurado, e de repente ela pode vir a ser dependente do segundo segurado. Lembrem-se do caso lá da minha avó, que ela acumulou a pensão por morte do meu tio e a pensão por morte do meu avô sem nenhuma discussão. Estão vendo? Professor, Pois não. esse benefício ele pode ser bloqueado por algum motivo, por exemplo, a existência de dívidas que já estejam em dívida ativa, tanto de quem deixou esse benefício quanto de quem vai receber, influencia? Veja, de quem deixou não, né? Porque como é que a gente vai... Vamos pensar o seguinte, se a gente está falando de dependente, é um benefício derivado, concorda? Então, se o devedor, né, lá o titular, o segurado, tinha uma dívida, eu estou pensando aqui no dependente, estou pensando aqui numa pensão, por exemplo. Então, não tem como vir bloquear a minha pensão, porque o titular da pensão sou eu não devo nada. Então, responde parcialmente a sua pergunta. Segunda parte da sua pergunta. Se eu, como dependente, tiver uma dívida, pode bloquear o meu benefício. Gente, essa discussão agora é uma discussão filosófica. Por quê? No passado, não podia se bloquear porque entendia-se que esse benefício tinha caráter alimentar. O que é caráter alimentar? É para eu viver. Então, se é para eu viver, não pode ser feito bloqueio. Existe, de data recente, eu digo de 1 ano para cá, uma corrente nova vinda lá do STJ de que 30% de bloqueio aí no benefício não haveria problema.
né, para pagamento de dívidas oriundas aí do próprio titular, não do segurado, do dependente. Então, vai muito do caso concreto. Né? É claro que se a gente estiver falando de um salário mínimo, eu acho que não dá para bloquear 30%, porque a pessoa vai ficar sem nada. Agora, se a gente estiver falando de um benefício do teto da Previdência Social, lá 6.100 e poucos reais, né? 30% vezes 6, 18, R$ 1.800. Eu acho que pode ser que o juiz venha deferir sim. Então, essas questões hoje em dia, elas estão sendo muito discutidas e muito levantadas, estão sendo revistas. Por quê? Porque evidentemente que a pessoa, hoje, essa interligação de dados, né, as redes sociais, a internet, essa rede de informação que a gente tem torna as coisas mais fáceis para serem interligadas e investigadas. Então, hoje é muito mais fácil descobrir o quanto você ganha e se você tem ali um benefício, alguma coisa, como o pessoal anda postando e discutindo bastante a questão aí dos auxílios emergenciais. Vocês viram um monte de candidatos aí a vereadora, uma série de coisas aí que receberam benefício. Então, né, o Ministério Público está abrindo ação penal contra esse pessoal. Por quê? Porque hoje são dados que são dados públicos, né? Fica facinho de você consultar. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu vou postar essas 3 questões como sendo a atividade de quinta-feira agora. Pode ser? Para não pesar muito a mão. Deixa eu ver o que você falou. Pera lá. Deixa eu voltar aqui o balãozinho que apagou. Da conta bancária conjunta, o Vinícius, é aquilo que é o inciso... Conta bancária conjunta é o inciso 10 aqui do parágrafo 3º do artigo 22, que é onde a gente parou a aula passada, que é um documento essencial para você fazer a prova de dependência, aqui, de convivência em comum. Então, se você tem um parceiro, uma parceira e quer fazer essa prova, a conta corrente em conjunto, e veja que hoje a gente tem bancos digitais, que eu acho que é bem fácil você fazer uma conta conjunta. Eu não sei porque eu não fiz, eu só tenho uma conta conjunta lá com o meu irmão e na época eu e ele assinamos lá para abrir a conta no Bradesco. E veja, todos os anos quando o Bradesco manda os cartões, vem 2 cartões novos, um para ele e um para mim. Eu tenho a minha senha, ele não tem movimentado essa conta, é só eu que movimento lá, que eu recebo os negócios nessa conta. Mas ele é titular do cartão, concorda? Ele pode comparecer em qualquer agência do Bradesco com o CPF e falar assim, consulta aqui para mim se eu tenho conta. Eles vão indicar qual é a conta, ainda se eu não me engano, na época que a gente abriu a conta tinha primeiro e segundo titular. Aquela conta ele é o primeiro titular, vocês acreditam? Eu sou o segundo. Então assim, ele de forma indiscutível, ele consegue ali pegar um cartão com o documento pessoal, movimentar essa conta. Então não é para isso que a gente fez, não é para fins de dependência econômica, foi na época, já faz mais de 10, 15 anos que a gente tem essa conta em conjunto, foi para um negócio empresarial que a gente fez, mas a gente não tem mais esse negócio, e a gente não precisaria mais ter essa conta em conjunto, mas eu mantenho, porque eu acho que, sei lá, isso que um dia pode ser útil, mas sou eu que uso essa conta. Então, a conta bancária em conjunto é uma boa alternativa para quem quer fazer prova, né, de um daqueles 16 possibilidades de documento em comum. Na ordem aqui do que eu estou prevendo a gente conversar, a gente acabou de conversar sobre os dependentes. Eu quero conversar exatamente. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre um assunto que na verdade é a continuidade dos dependentes. A gente vai conversar sobre a manutenção e perda da qualidade do segurado de dependente, né? Então, segurado não, se eu falar direito. A manutenção e a perda da qualidade de dependente. Então, não é muita coisa e eu acredito que em uma aula a gente consiga conversar sobre isso. Então, para quinta-feira, eu vou postar só essas 3 questões para vocês irem fazendo. Eu tô postando lá, deu certo? Eu estou postando essas questões, todas elas com data até dia 20 de abril. Eu não sei certinho ainda se já saiu o calendário de prova, né? Que dia que a gente vai voltar ainda no presencial. Né? Agora teve aí a questão da alteração aí da coordenação, a gente vai vendo como é que tudo isso aí vai ficando. Mas para quinta-feira agora eu vou abrir na quinta essas 3 questões, mas vocês vão ter lá até dia 20 de abril para fazer. Combinado? E daí já baixo essa aula e posto lá
que a gente gravou na íntegra. Deixa eu só suspender a gravação para a gente poder fazer a chamada. Estava esquecendo.